São 538 pessoas que compõem o tão falado colégio eleitoral. Colégio eleitoral nos Estados Unidos não é um lugar, mas um processo pelo qual o presidente é eleito. E hoje nós vamos falar passo a passo o que é o colégio eleitoral, quem compõe esse colegiado, para que serve e como ele define o vencedor. E para facilitar o entendimento de como esse colégio eleitoral funciona, eu vou colocar por pontos. E quem são essas pessoas que compõem esses 538 delegados? Eles são representantes do estado, representantes do partido em cada estado. No caso, no Partido Democrata, são 22 estados e no caso do Partido Republicano, são 26 estados. Cada estado tem direito a uma quantidade X de delegados baseados na sua população. A Califórnia, por exemplo, tem uma população gigantesca, tem 55 estados. O estado de Massachusetts, por exemplo, tem direito a 11 delegados. 5 estados têm direito a apenas 3 delegados. Isso porque é o mínimo que eles podem ter. Wyoming, por exemplo, é um deles. A população de lá é pouco maior de 500 mil pessoas, do estado inteiro. E ainda assim, eles têm direito a 3 delegados. Da mesma maneira que eles têm direito a 2 senadores, que compõem esses 3 delegados, mais um que seria, no caso, um delegado eleito pelo partido. Todos os estados têm senadores como parte da sua delegação. E quem são os delegados? Os delegados são pessoas proeminentes nos partidos. São pessoas que ocupam cargos no partido, que ocupam cargos eleitorais e também grandes doadores. E aí é que tá uma coisa que volta naquele ponto que eu falei, que não é tão democrático assim, mas que as pessoas que têm muito dinheiro continuam exercendo uma influência na política. 61% dos americanos são a favor hoje da extinção completa do colégio eleitoral. Esse assunto foi, inclusive, debatido pelos candidatos à presidência nessa última eleição. Para isso acontecer, há que haver uma emenda na Constituição. E um colégio eleitoral pode eleger uma pessoa que não foi eleita pelo povo? A resposta é sim. Isso aconteceu na eleição passada, quando o presidente Donald Trump perdeu por mais de 3 milhões de votos no voto popular. O que acontece é que cada estado tem os seus delegados que votam de acordo com os votos naquele estado propriamente dito. Esse processo chama winner take it all, ou seja, o vencedor leva tudo. Num estado, a contagem de votos está pau a pau. Se for por um voto de diferença, todos os votos daqueles delegados vão para quem ganhou. Ou seja, vamos supor que um estado tenha 5 votos. 3 votos foi para um, 2 votos foi para outro candidato. Não interessa. Os 3 delegados daquele estado votarão naquele que ganhou os 3 votos. Ou seja, na maioria dos votos do estado. Tem algum lugar que é diferente? Porque a gente sabe que nos Estados Unidos tudo varia de estado para estado? Tem sim. Maine e Nebraska têm um sistema de voto distrital. Maine, por exemplo, tem 4 delegados. 2 desses votos vão para o candidato que tiver mais votos no estado, independente de qual distrito ele tenha ganho. Vamos dizer que ganhou todos os votos de um distrito e não ganhou nenhum no outro. Como é mais votos, ele já leva 2. E os votos, o ganhador de cada distrito ganha um voto daquele distrito. E pode ter um empate? Não, não pode ter empate. E por que isso? Porque o número de delegados por estado nunca vai dar um empate, a não ser que algum delegado vote contrário ao que foi acordado, ou seja, que quem ganhasse no estado ganharia a eleição toda naquele estado, no caso, a eleição dos delegados. Mas então, qual é a graça do delegado votar?
O delegado vai votar de acordo com o que o partido dele fala, né? Hoje são 26 estados controlados pelo Partido Republicano e 22 estados controlados pelo Partido Democrata. Na verdade, eles fazem um juramento, e isso é uma coisa meio que de ética, que eles não vão contra o que eles se propõem a fazer, que é votar na pessoa que ganhou, no candidato que ganhou naquele estado. Sendo que já aconteceu de delegados votarem contra o sistema. O número mágico para vencer as eleições, como a gente sabe, como vocês devem estar careca de ter escutado essa semana, são 270 votos. Esses 270 votos não são fáceis de adquirir, obviamente. Tem uns estados que têm muitos delegados, como a Califórnia, por exemplo, que tem uma população imensa. A Califórnia tem 55 delegados. Então, é muito importante ganhar naqueles estados. O que acontece é que tem estados que, embora tenham muitos, por exemplo, a Califórnia praticamente só vota democrata, né? Só vota azul. Mas quando se junta aquele monte de estado pequeno que tem menos delegados, a Califórnia acaba não ficando tão importante no cenário. Então, por isso que é importante pegar um pouco de cada para formar os 270 no final. Como, onde e quando o colégio eleitoral se reúne para votar? O colégio eleitoral se reúne em cada estado, ou seja, os delegados de cada estado se reúnem geralmente depois das eleições, lá para a primeira ou segunda semana de dezembro. Esse ano será dia 14 de dezembro. Em cada estado eles se reúnem e daí o resultado eles mandam para o presidente do Senado, que dia 6 de janeiro fala oficialmente quem é o presidente e quem ganhou as eleições. Pois então, vamos resumir? O colégio eleitoral é composto por 538 pessoas que representam toda a população dos Estados Unidos, no caso, representando os estados da qual elas provêm. O mínimo que cada estado pode ter de participação são 3 delegados. São 5 estados hoje que possuem apenas 3 delegados. E isso acontece porque a população do estado é muito pequena. Porque, como eu disse antes, cada estado tem direito a 2 delegados, que são os seus senadores e mais outras pessoas que são eleitas pelos partidos ou que fazem parte do partido, como doadores e etc., que compõem essa massa que é o colégio eleitoral. A parte de Nebraska e do Maine, todos os estados são o que se chama aqui the winner take it all, ou seja, o ganhador leva tudo, que significa que o ganhador, pelo voto popular de cada estado, leva todos os votos do colégio eleitoral ao qual aquele estado tem direito. Pois então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Próxima semana eu estou aqui novamente para falar de algum aspecto da vida cultural, econômica, política ou simplesmente de estilo de vida aqui dos Estados Unidos.